Glória a Deus, mais um dia que nós estamos juntos aqui na terça-feira de Conexão Interferente, nesse junho de ascensão. Glória a Deus por essa ascensão, nós podemos estar acima, com Cristo, vivemos e nos movemos em Cristo. Irmãos, estamos na semana do avanço quântico diante da perseguição, a oração, a reação que faz tremer a terra, que é Atos 4. Então, a cada semana nós estamos lendo um capítulo de Atos, e nesse Atos 4 nós vemos assim uma profundidade de entrega, de renúncia e de uma submissão inflexível, né? Uma submissão, como é o tema de hoje, intransigente, com relação ao chamado, à vontade do Senhor, ao Deus que nós servimos. E nós estamos nessa terça-feira para declarar hoje a posição intransigente diante da perseguição que conecta as dimensões de um testemunho interferente, jamais silenciável. O inimigo sempre vai querer te silenciar, porque a tua voz é o teu espírito. A expressão que nós temos do Senhor, a expressão de Cristo, ela está na nossa voz, na frequência. Você pode conhecer pessoas muitas vezes, né? Passa o tempo, a gente não lembra mais, né? Não tem a lembrança da pessoa, ela mudou, mas a voz nos marca. Esses dias eu vi uma pessoa, né, no ambiente que eu estava e pensei, nossa, eu conheço a pessoa de algum lugar, e fui tentando lembrar, buscando aí na minha memória, mas não conseguia, né? Eu sabia que eu conhecia de algum lugar. De repente ela falou com alguém, eu ouvi a voz, eu lembrei do nome dela, lembrei de quem ela era e de onde eu a conhecia. A voz é uma marca muito importante. O inimigo, ele odeia a tua voz. Já reparou que em momentos de guerra e situações de opressão e de muita pressão, o inimigo quer nos silenciar, nós não sabemos o que orar, é como que não tivéssemos uma reação. Mas nós temos uma reação em nosso espírito e somos exercitados no nosso espírito por uma reação interferente, a reação do testemunho. Glória a Deus por isso. Aleluia. Eu quero também louvar o Senhor antes de iniciar aqui, de ler os textos com vocês, porque eu estou aqui na cidade de Lages, onde eu estive pastoreando 3 anos da minha vida, isso já há 10 anos atrás. Esse lugar é muito frio, estamos hoje aqui com 1 grau, né? A sensação térmica de 1 grau é frio demais, mas o Senhor providencia todas as coisas, cama com um lençol térmico e todo um ambiente de calor da comunhão dos irmãos. Como é maravilhoso em cada lugar que nós vamos encontrar irmãos, pessoas dispostas, pessoas que estão na disposição de abençoar, de serem abençoadas, e aleluia por isso. Louvo ao Senhor por essa cidade, pela história que o Senhor me deu nesse lugar e por todas as coisas que continuam sempre. Amém? Aquilo que é eterno nunca vai ser paralisado. Aleluia. Eu quero ler com vocês então hoje Atos 4, 18 a 20, que diz: chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Olha que ousadia. Assim, julgar vocês, se nós vamos deixar de ouvir a Deus para ouvir vocês, qual que é a nossa prioridade, né? Isso é completamente incoerente. E então eles falam: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e das coisas que ouvimos. Eu não posso deixar de anunciar aquilo que me transformou. Eu não posso negligenciar a presença que habita em mim. Irmãos, nós estamos na semana da perseguição. Essa perseguição absurda que nós vemos de Atos 4, ela também traz uma grande expansão da palavra. Quanto mais o inimigo te oprime, mais te pressiona, mais a palavra expande. Quanto mais pressiona e aperta a azeitona, mais óleo é derramado, mais produz unção. E nós precisamos andar nessa dinâmica. Quanto mais o inimigo quer te calar, mais a tua voz expande, mais ela alcança, mais ela é profunda e alcança a profundidade. E aleluia. Porque nós temos esse achatamento do inimigo, a expansão do evangelho. Tudo está nas mãos do Senhor e todas as coisas acontecem por uma reação do nosso espírito. Então o Senhor não te deixou ali, né, vulnerável à perseguição desse ou daquele. A perseguição faz parte do testemunho. Nós vemos a igreja de Esmirna, né, que teve essa marca dos mártires, daqueles que morreram por amor do Senhor e não amaram a sua própria vida. E isso nos leva ao texto que está lá em Apocalipse 12:11, que eles venceram. Como é que
é a vitória dos vencedores. Eles vencem por causa do sangue do Cordeiro, da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Que coisa maravilhosa nós entendermos que esse mundo não é o nosso lar, que aqui não é a nossa casa, que as edificações desse mundo, elas não estão em nós. Faraó, ele queria impedir que o povo adorasse a Deus com Moisés. E o que ele fez? Deu mais trabalho para que eles não se distraíssem com a adoração, mas ficassem distraídos, ocupados com aquele trabalho, porque eles não teriam tempo para ir com Moisés adorar a Deus, que foi esse o chamado de Moisés para libertar o povo, né? Para eles irem adorar a Deus. E hoje, essa é a realidade de hoje. O inimigo dá cada vez mais trabalho, o sistema exige cada vez mais, né, das pessoas o status e todas as coisas cada vez mais que elas estejam muito ocupadas, muito cheia de trabalhos e cheia. Não é só um trabalho escravo, né? Que a gente olha e fala que pesado isso. Não, muitas vezes disfarçado de diplomas, de certificações, de cargos. E isso também numa estrutura religiosa, em todos os ambientes, para que você esteja tão ocupado em manter, né, o status que você alcançou, o grau que você tá, o respeito das pessoas que você recebeu, né? Para sustentar essas coisas que são religiosas, que são rasas, que são egocêntricas e vaidosas. Então você não tem tempo para isso. Porque você está edificando as obras de Faraó, que são temporais. Mas Deus nos chamou para nos relacionarmos com aquilo que é eterno. Deus nos chamou para termos uma posição intransigente nesse mundo, inflexível. E não negocio o que eu acredito, não negocio o que o Senhor me chamou para fazer. Não há negócio, não tem como negociar aquilo que não tem preço. E glória a Deus, porque não há um preço. O preço de sangue é a certeza que ninguém pode cobrir esse preço. Ninguém pode cobrir esse valor. E aleluia, mas esse valor te cobre. A marca desse sangue te cobre. Então, irmãos, qual que é a nossa reação diante de toda a perseguição? Nós oramos e pedimos ousadia. Quando você lê em Atos 4, eles pediram ao Senhor que desse ousadia para que eles pregassem a palavra de Deus. Senhor, vê todas essas coisas e nos dê ousadia para a gente não parar, para a gente não recuar. Porque é isso que nós cremos e essa é a nossa vida. Uma vida sem significado não faz sentido existir. O significado dá sentido a todas as coisas, né? O Senhor me enviou porque estou aqui. Aleluia. E então, eu quero profetizar aqui em primeiro lugar, nós temos uma posição intransigente em Cristo. É tua posição, sabe por quê? Por causa do sangue do Cordeiro. Você tem uma posição no Senhor. Veja se nós temos que obedecer a vocês e não a Deus. Eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Essa é a nossa marca inegociável. Então a tua posição é intransigente, assim, inflexível, daquele que não abre mão, porque eu estou em Cristo. Porque eu sou nova criatura, porque eu não faço parte, aquilo que passou, passou. Eu tenho no Senhor agora uma nova condição. Então nós vemos aqui essa marca do sangue do Cordeiro, que é a marca da vitória, a marca dos vencedores. Venceram por causa do sangue do Cordeiro. Nós temos a marca do sangue. Eu não vou obedecer a homens. Na mão desses homens tem muito sangue. Eu estou na mão desse Deus. Inclusive a esses que estavam exigindo obediência, que Pedro e João se calassem, foram aqueles que crucificaram Jesus. E Pedro denuncia aqueles a quem crucificastes. Então a verdade é que nós temos a marca do sangue do Cordeiro. Nós pedimos ousadia porque o sangue nos cobre. Lidamos com Satanás pelo sangue de Jesus. Você acordou nesse dia, despertou nesse dia, porque o sangue de Jesus te cobre. Você peca e se limpa porque o sangue de Jesus está sobre você. É a nossa marca de autoridade. É aquilo que o Senhor nos deu. É a nossa marca. Aleluia. Aonde você vai, o sangue do Cordeiro te apresenta. Oh, nós vencemos por causa desse sangue. Esse sangue que é amor, né? Nós tivemos o partir do pão esse último domingo com os irmãos e nós não lembramos da morte do Senhor, nós anunciamos a morte do Senhor por causa do sangue, mas nos lembramos do Senhor. Aleluia, nós sempre vamos anunciar essa
morte, porque é a nossa autoridade. Então nós começamos a nossa semana lavados por esse sangue, sempre lavados, mas lembrando e trazendo à memória que esse sangue é poderoso, que é assim que vivemos os nossos dias. Ó, Senhor Jesus, glória a Deus, que podemos viver essa marca poderosa. Em segundo lugar, nós temos uma posição intransigente para manifestar a porção que nós recebemos. Eu não posso me calar diante daquilo que eu tenho visto e ouvido. Eu não posso fazer de conta que não aconteceu nada. Eu não posso me fingir de morto depois que eu ressuscitei, né? Então aqui diz isso. Nós somos chamados para isso, irmão, para anunciar. Nós lemos ali em Apocalipse 12, e eles venceram pela palavra do testemunho que deram. Nós temos a palavra do testemunho em nós. Eu vou anunciar essa palavra, os fatos de Cristo a meu respeito. Eu vou anunciar verdades espirituais. Nós não podemos falar aquilo que nós não queremos viver. Nós falamos aquilo que é vida para nós. E nós precisamos viver essa vida. Eu falei essa frase nesse último domingo, onde nós compartilhamos a palavra ali numa comunidade aqui em Lages, e tinha um adolescente ali, e eu falei, né, não fala o que você não quer viver. Aí depois nós tivemos um momento de comunhão, fui para uma casa onde tem, né, um colchão, um lençol, na verdade, aquecido. Daí o menino falou, eu vou deixar bem aquecido aqui, para tu dormir numa cama bem quentinha. Eu falei, mas meu Deus, isso aí esquenta e não pega fogo não, né? E ele falou, pastora, não fala aquilo que tu não quer viver, né? E glória a Deus, eu dei risada e fiquei feliz porque a palavra entrou. E realmente não vou falar o que eu não quero viver. Glória a Deus, vou falar tudo que é vida, todas as coisas que são vida. E glória a Deus que o Senhor proveu esse berço, essa cama, esse lugar quentinho, num ambiente tão gelado. O Senhor sempre tem uma provisão que é transbordante, né? Para nos abençoar em todo lugar. Glória a Deus. Então, irmãos, nós vamos falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Eles pediram ousadia para pregar a palavra de Deus. Nos concede, Senhor, ousadia. Talvez, se fosse a nossa oração, seria, Senhor, tá vendo essa perseguição? Me dá uma caverna, um lugar para eu me esconder. Senhor, quero ficar quieto aqui, que ninguém me encontre, me torna invisível, Senhor. Me dá o poder da invisibilidade. Nada disso. Cada vez mais vou me expor, cada vez mais eu vou me expor. Quando Mical fala de Davi, como que um rei pode ficar dessa forma exposto diante das pessoas? E ele fala, cada vez mais eu vou me humilhar. Isso é contra o sistema do mundo mesmo. Nós estamos contra aquilo que foi estabelecido pela própria religiosidade, padrões do que é certo ou do que é errado. Não, a vida vai acima do bem e do mal, irmãos. Cada vez mais eu me humilharei, cada vez mais eu vou me expor por amor ao Senhor, cada vez mais eu vou anunciar essa palavra que é vida. Nós temos uma palavra que é vida. Anuncie essa palavra onde o Senhor te levar, ainda que a morte queira te calar, a vida vai sempre trazer ressurreição. Em nome de Jesus, em terceiro e último lugar, nós temos uma posição intransigente para manifestar a porção, aliás, contra o reino desse mundo, né? Nós manifestamos ali a porção que nós recebemos e agora temos a posição intransigente contra o reino desse mundo. Olha o que está escrito em Daniel 3, 16, 18. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos te responder. Quanto a isso a gente não precisa nem te responder, sabe? Isso é soberania. Porque se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Irmãos, aqui é a última parte de Apocalipse 12, 11, que diz: em face da morte não amaram a sua própria vida. Essa é a vitória ao mover do Senhor, que nós não amamos a nossa vida de alma, as nossas vontades, a nossa vida, né? A nossa vitalidade. Mas eu quero e eu desejo a vida de Cristo em todo o tempo. Aqui nós estamos falando de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que estavam na Babilônia e que foram lançados numa fornalha de fogo ardente porque não se submeteram, não se prostraram a uma estátua que Nabucodonosor colocou ali.
prata e ouro, né? Essas edificações naturais, os valores desse mundo. E essa estátua representa isso, você se prostrar a coisas poderosas para esse mundo. Mas não foi assim. Eles falaram, eu nem preciso te responder quanto a isso. Se o Senhor quiser nos livrar, glória a Deus, Ele vai livrar. Mas se Ele não nos livrar, nós permanecemos aqui, de pé, diante do Senhor. Eu não vou amar minha própria vida se isso custa a minha vida. Então, está a minha vida aqui diante do Senhor. Maior é aquele que me chamou, maior é aquele que habita em mim. E qual que é o desenrolar dessa história? Senão que foram lançados na cova, foram amarrados, e a palavra fala que eles estavam andando soltos naquela fornalha e que tinha uma quarta pessoa ali, semelhança de anjo, que era o próprio Senhor. Quando você tem essa ousadia de você ter o sangue do Cordeiro, de ter uma palavra do testemunho, de não amar a tua própria vida, você tem esse Deus maravilhoso que te colocando numa liberdade, isso é ascensão. E o rei fala, meu Deus, mas a gente não colocou 3 amarrados e tem 4 soltos? Como assim? Né? A primeira coisa que queima aí no fogo é cabelo. E nem um fio de cabelo foi tocado, nem cheiro eles tinham de queimado. Nós exalamos e a presença de Cristo. Essa perseguição que nós vemos aqui em Daniel, no livro de Daniel, é uma perseguição religiosa absurda, justamente para nos colocar, para nos recuar e nos colocar numa posição de medo, de submissão, né? Uma submissão obrigatória. Mas nós não somos obrigados, aleluia. Nós nos prostramos diante de um Deus, nós falamos sim para o Senhor e não dá para falar outra coisa senão sim até o fim. Amém? Não tem como dizer não. Essa submissão à vontade de Deus é uma certeza de que para a vida ou para a morte, nós estamos no Senhor. A aliança de Itaí com Davi era essa. Davi falou, eu não tenho nada aí para te ajudar, não tenho nada para te oferecer nesse tempo da minha vida hoje, que ele estava vivendo uma perseguição. E Itaí falou que ele e a família dele, eles estavam em aliança com Davi para a vida e para a morte. E isso é uma aliança verdadeira, aonde eu não estou buscando uma recompensa, mas sim a renúncia de todas as coisas. Irmãos, isso é uma posição intransigente, porque o mundo, ele tem seus interesses e ele oferece e compra pessoas, ele compra aquilo que tem preço, mas uma posição intransigente que nós ocupamos, ela é inegociável, e isso é insuportável para Satanás, ele não conseguir te subornar com as armas que ele tem, te subornar com o conforto que ele oferece, te subornar com todas as riquezas aparentes desse mundo. Então nós temos essa posição intransigente que conecta as dimensões de um testemunho interferente, e o Senhor abre os céus, e o Senhor te dá uma experiência na fornalha. Ele te dá experiências na prisão. Ele te dá experiências naquilo que é uma aparente vergonha para esse mundo, mas é a nossa liberdade. As pessoas não entendem como nós vivemos porque a incompreensão é a marca de um peregrino, daquele que tem uma pátria celestial. Ora, Abraão saiu da sua casa, da sua parentela, dele mesmo, e almejou uma pátria celestial. Eu estou indo para Sião, estou me tornando Sião. A minha família é a que vem, é do Senhor, é a do alto. As coisas que eu busco são do alto. Nós saímos de uma condição terrena e natural para as coisas do alto, para a ascensão do Senhor. E isso é Atos do começo ao fim. Renúncia, entrega, chamado, ousadia e todas essas coisas que nós não produzimos de nós mesmos. Não tem como você produzir isso. Só o Senhor colocando em você. É pela ousadia que vem do alto, porque o Senhor não nos deu covardia, nos deu esse espírito de intrepidez, vem do Senhor, tem origem no Senhor. Todas as coisas têm origem nele, nada é para nós, nada é por nós, nada é de nós, tudo é o Senhor. Olha que maravilha quando você sabe que você ora, Senhor nos concede ousadia, porque Ele é a origem dessa ousadia. Senhor nos concede força. A palavra fala em 1 Pedro 4, se não me engano, que diz que nós temos que servir ao Senhor na força que Deus dá.
Tudo é por aquilo que Ele nos dá. Glória a Deus pela força que Deus te dá. Glória a Deus por esse dia que nós estamos aqui anunciando a palavra do Senhor com alegria, com intrepidez, falando de verdades espirituais, da simplicidade de Cristo e da profundidade de Cristo. E com toda a realidade da palavra, nós temos uma revelação que vem do alto, que nos liberta, que nos faz avançar. Somos supridos, abundantemente supridos em todo o tempo. Que o Senhor te abençoe nesse dia. Que o Senhor te dê graça para entender a dinâmica espiritual. E nos ambientes onde você é ameaçado, não recue. Peça para o Senhor ousadia para avançar na palavra dEle. Nunca por força nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor. Nós andamos nesse Espírito. Hoje é o dia que você pode parar, escolher e voltar. Amém? Volte-se para o Espírito. Senhor, eu me volto para o Espírito hoje. Eu me volto para o meu Espírito. As situações que são circunstanciais e que querem me desgastar ao máximo. Eu me volto para o Espírito, ali é a nossa fortaleza. O Espírito é a fortaleza de Sião. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus, porque podemos desfrutar dessa realidade. As ameaças, eu estou o tempo todo aqui lembrando de Davi, lembrei dos jebuseus agora, as ameaças, né? Aquela ameaça que vem para te fazer paralisar, é justamente aquela que te faz avançar, porque o Senhor nos concede ousadia e Davi conquista. Ele conquista Jerusalém. Davi faz a cidade de Davi em Jerusalém uma ocupação real para declarar para o inimigo que diz que aqui você não tem parte, aqui você não entra. Ah, eu tenho as chaves de Davi. Eu entro, eu tenho acesso. Glória a Deus. Aleluia. Ó Senhor Jesus, nós amamos, Senhor, a Tua palavra. Ó Senhor, grava as Tuas palavras em nós, Senhor. Queremos carregar essa marca todos os nossos dias, as marcas eternas nessa vida tão passageira, Senhor. Queremos carregar a Tua profundidade em todo o tempo, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Para você fazer a tua entrega, nós temos a chave Pix, que é igrejavinhedo@gmail.com. Não seja omisso na voz que você ouve. Não seja indiferente àquilo que te toca. A voz que vem de uma forma tão suave, te fazendo renunciar e entregar. Não para você deixar de ter, para você nunca deixar de ter, para você ter sempre em abundância em Cristo. Que a tua posição intransigente, que vai sempre incomodar muitos, seja sempre um incômodo mesmo nesse mundo e traga sempre um incômodo em você mesmo, de nunca ser o mesmo. Glória a Deus, porque nós estamos em Cristo Jesus, estamos assentados com Cristo, nós estamos nessa posição. Deus te abençoe, que as tuas conexões sejam interferentes pela palavra de Deus. Amém, shalom. Senhor, abençoa-nos nessa terça-feira, Senhor Deus. Abençoa-nos nessa terça-feira com muita conexão a todos que estiverem ouvindo. Muita conexão, Senhor Deus, muita conexão na vida de cada um que estiver ouvindo essa palavra, essa oração, Senhor Deus, no dia que se chama hoje. Senhor Deus, abençoa-nos, Senhor Deus, abençoa-nos poderosamente, Senhor Deus. Abençoa a vida de cada um, que nós consigamos atingir os nossos objetivos e atingir os nossos resultados, Senhor Deus. Os resultados que buscamos, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus. Que nós tenhamos uma vida plena, Senhor Deus, uma vida plena. Todos que estiverem ouvindo, uma vida plena. Realizemos todos os nossos sonhos, Senhor Deus. Uma verdadeira conexão, Senhor Deus. Uma verdadeira conexão. Uma conexão agradável. Agradável aos olhos, agradável aos ouvidos, Senhor Deus. Uma conexão agradável. Que nós tenhamos, Senhor Deus, nessa terça-feira, Senhor Deus. Uma semana que nós tenhamos tido um dia abençoado, Senhor Deus, nesse dia, Senhor Deus, um dia abençoado, um dia maravilhoso, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus. Abençoa-nos, Senhor Deus, abençoa a nossa vida, cada um que estiver ouvindo, Senhor Deus. Abençoa os jovens, abençoa os professores, Senhor Deus, que ensinam os jovens, que eles tenham discernimento do que eles passam para os jovens, pois os jovens são os nossos futuros, e que os jovens sendo os nossos futuros, que os professores
tenham discernimento do que passam, Senhor Deus, de acordo com os teus conceitos, de acordo com os teus conceitos, de acordo com a palavra, Senhor Deus, aleluia. Abençoa-nos, Senhor Deus, nesse dia, nessa terça-feira de conexão, Senhor Deus, uma conexão verdadeira, uma conexão ágil, uma conexão entre irmãos, uma conexão entre famílias, entre igrejas, Senhor Deus. Uma conexão, Senhor Deus, nessa terça-feira. Senhor Jesus, abençoa, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que Tu tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que Tu é, por tudo que tem feito. Obrigado, Senhor Deus, por toda a sorte de bênção que o Senhor tem em nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por tudo o que Tu é, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus. Nessa terça-feira, esse dia que se chama hoje, que tenhamos um verdadeiro alimento, Senhor Deus. Um alimento que vem do céu, que não vem de lá, de cá, que não vem de fulano, de cicrano, mas é um alimento que vem do céu, dos mais altos céus. Aleluia, Senhor Deus, verdadeiro alimento. Nós agradecemos pelo verdadeiro alimento, agradecemos pelo reconhecimento, Senhor Deus, que nós temos dos irmãos, pelos Teus conceitos, Senhor Deus, pelos Teus conceitos, pelos Teus preceitos, pelos Teus conceitos, pela Tua palavra, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus, abençoa a vida de cada um, Senhor Deus, que estiver ouvindo. Cada um que estiver ouvindo no dia que se chama hoje, Senhor Deus, que realizemos os nossos sonhos com discernimento, com juízo, com discernimento. Realizemos os nossos sonhos, Senhor Deus, porque Deus ama quem o adora em espírito e em verdade, Senhor Deus. Então, abençoa, Senhor Deus, abençoa a nossa vida. Ó Senhor Jesus, aleluia, Senhor Deus. Aleluia por essa vida que nós temos, Senhor Deus. Abençoa por tudo aquilo que Tu é, Senhor Deus. Abençoa as conexões, Senhor Deus. Abençoa as conexões, verdadeiras conexões nessa terça-feira, a palavra de hoje. As conexões, abençoe as verdadeiras conexões, Senhor Deus. As conexões que vêm para mais, não para menos. As conexões que vêm para mais, que seja mais e não menos, mais. Abençoa as conexões para mais, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus. Senhor Jesus, bom e agradável é estar na presença dos irmãos, Senhor Deus. Bom e agradável, Senhor Deus, é estar na presença dos irmãos, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus. Abençoa-nos, Senhor Deus. Abençoa-nos, Senhor Deus. Multiplica, Senhor. Multiplica, Senhor Deus. Multiplica as suas bênçãos. Multiplica, Senhor Deus, as suas bênçãos. Multiplica aquilo que vem dos mais altos céus. Multiplica, Senhor Deus. Multiplica, Senhor Deus. Abençoa-nos por aquilo que Tu é, Senhor Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, Senhor Deus, em nossas vidas, Senhor Deus. Por isso, abençoa-nos, Senhor Deus, com vida, Senhor Deus. Porque trevas é a ausência de luz e nós queremos luz. Nós queremos luz, Senhor Deus. Abençoa-nos, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus. Porque existe vida nas igrejas, Senhor Deus. Havendo vida nas igrejas, haja unidade de pensamento, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus. Por aquilo que Tu é, Senhor Deus. Abençoa-nos no dia que se chama hoje. Abençoa todas as conexões, Senhor Deus. Abençoa a nossa vida, Senhor Jesus. Abençoa a nossa vida. Abençoa, Senhor Deus. Abençoa. Aleluia, Senhor Deus. Obrigado por tudo que Tu tem feito em nossas vidas. Obrigado por toda a sorte de bênção, Senhor Deus, que o Senhor tem em nossas vidas. Por tudo aquilo que Tu faz, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus. Derrama a sua unção mesmo sobre nós. Derrama a sua unção, Senhor Deus, sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a família de cada um que estiver ouvindo
essa oração no dia que se chama hoje, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Salmos 116. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Caí em tribulação e tristeza. Oh, 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 oh. Então invoquei o nome do Senhor. Oh Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego. Volta minha alma ao teu sossego. Porque o Senhor tem sido generoso. Oh, oh. Tem sido generoso. Oh, 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 oh. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos. E eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Oh, 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 oh. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Oh, 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 oh. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Oh, 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 oh. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor. Em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, 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 oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Aleluia! Entrai por suas portas com ação de graças e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendize-lhe o nome, porque o Senhor é bom. E entrai por suas portas com ação de graças e com seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendize-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom.
a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. A sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Aleluia. E celebra com júbilo ao Senhor. Todas as terras servem ao Senhor com alegria. Todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabem que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Só Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Celebra com júbilo ao Senhor. Em todas as terras serve ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabem que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. 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 Celebra com júbilo ao Senhor. Aleluia. Salmos 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa o outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavra, se deles não se ouve nenhum som. Não, entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e suas palavras até o fim do mundo. Até os confins do mundo. Aleluia, Senhor. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração, alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre, permanece para sempre. Verdadeiros são seus juízos, igualmente justos, igualmente justos. E mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, e o destilar dos favos. Sim, são mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, e o destilar dos favos. Salmo 122. Me da gusto que me digan vamos al templo de Dios. Ciudad de Jerusalén, aquí nos tienes.
Me da gusto que me digan vamos al templo de Dios. Ciudad de Jerusalén, aquí nos tiene. ¡Aleluya! Pa 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 pa. Ya llegamos a tus portones, ciudad de Jerusalén, construida como punto de reunión de toda Israel. Hasta ti llegan las tribus, todas las tribus.